pessoal, tudo bem? Essa aula é especialmente para os alunos do 6º ano. Nós vamos estar trabalhando aqui o PEG 3, semana 1, tá? Então, eu passei o conteúdo, sobre os múltiplos. Agora nós vamos estar estudando as questões, uma a uma. Vou estar colocando as explicações para vocês, ok? Então, vamos aprender aí? Bora para a aula? Vamos iniciar aqui então. Então, nessa semana 1, estamos trabalhando os múltiplos e divisores de um número natural, mas especificamente nessa semana estamos trabalhando somente os múltiplos, tá? Vamos lá. Então, primeira atividade aí. Qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Então, esse exercício, a gente trabalha várias operações. Pode ser multiplicação, pode ser adição. Então, vocês vão olhar, eu até circulei dois números de baixo que deu de cima, tá? Então, vamos na primeira aí, primeiro tijolo aí da esquerda. Então, eu tenho 3 mais quanto que dá 3? Então, eu posso usar o mais, 3 mais quanto dá 3? O 0. Tá, se eu colocar a operação de adição, a gente tem que ver se vai dar certo fazendo lá pra cima, tá? Então, se eu colocar o 0, então vou colocar o 0 aí. Mas 0 mais 2 dá 2. Só que aí em cima, aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. Aí se eu colocar 5 mais 20, tô seguindo a linha aí de cima, tá? 5 mais 20 dá 25, e não vai dar o 120 lá em cima. Então, não pode ser a adição. Então, o que será que eu vou utilizar? Vamos pensar, então, multiplicação, já que nós estamos trabalhando com os múltiplos, Então, se eu colocar colocar o 0, 3 vezes 0 é 0, não pode. Então, 3 vezes quanto que dá o número 3 ali em cima? Então, só pode ser o 1, Então, se eu colocar 1 aí, 3 vezes 1 dá 3. Agora, eu vou multiplicar o de cima, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 20, 120. Então, deu certo. Então, vocês vão fazer a operação de multiplicação. Então, ali onde eu circulei do outro lado, 2 vezes 5. Vocês vão multiplicar e ver quanto que dá ali. E assim vocês vão fazendo dos outros lados, ó. 5 vezes quanto dá 0? Coloca ali, tá bom? Continuando, então, questão número 2. Vamos relembrar? Responda as perguntas seguintes. A. As tabuadas são finitas ou infinitas? Então, você vai responder aí. Você acha que ela termina ou ela não termina, ela continua? Tá? Coloque aí. B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1? Então, quando a gente multiplica um número por 1, qual é o resultado? Dá uma observada aí nas tabuadas e pensa em um número qualquer, multiplica por 1 e vê o resultado dele. Depois faça a mesma coisa pelo 0, tá? Multiplica por 0, vê qual é o resultado. Letra C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então, vocês vão olhar, tem a tabuada do 2, do 3 e do 6. Tem alguns círculos, estão circulados aí. Então, vocês vão utilizar isso para ver as próximas perguntas, tá? Olha aí, os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Então, vocês vão voltar lá e ver onde que está circulado, tá? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Aí vocês pensam aí, o que ele tem a ver com o 6? Respondem. Mesma coisa as outras, ó. Os números 6, 12, 18, 21, 24 aparecem circulados em qual tabuada? Volta lá e olha onde que eles aparecem e responde a justificativa aí, tá? Os números 4, 6, 12, 18 aparecem circulados em qual tabuada? Então, olhem e respondam.
e explica que tipo de relação esses números têm com o número 2, tá? A próxima. Qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2, por 3 e por 6? Então, o resultado das multiplicações, aqueles números lá, eles são o quê? Né? Do que nós estamos falando? Aí, coloquem aí. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Então, se o mesmo número está em uma tabuada e está na outra, o que você pode falar em relação a eles? Tá? Pensa e responde. Sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Olha o exemplo. 3 vezes 3, 69. Então, 69, ele é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 13, tá? Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, vocês vão escrever os múltiplos aí de 4, começando sempre por quem mesmo? Pelo 0, né? 0, aí vai escrevendo de 4 em 4, tá? E escreve aí por que esses números que você escreveu são múltiplos, no caso, do 4. Por que ele é múltiplo do 4? Tá? Mesma coisa na letra B com 8 e na letra C com 40, tá bom? Escreveu os 5 primeiros aí, certo? Número 4. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Então, vocês vão pegar um lápis amarelo e vão colorir todos os múltiplos de 2, a tabela toda, tá? Então, os múltiplos de 2 eles vão de 2 em 2. Ou seja, todos os números pares, vocês vão colorir aí, tá bom? Depois, vocês vão escrever a letra T sobre os múltiplos de 3. Aí, faça um T em cima do número aí, que são os múltiplos de 3, que vão de 3 em 3, tá bom? Depois, façam a letra S sobre os múltiplos de 6, aqueles que vão de 6 em 6. Depois que fizerem isso, aí sim vão responder as perguntas. Letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? Aí vocês vão olhar qual foi de amarelo e com T. Olha e marca aí, tá? Coloca aí. O que isso quer dizer? Depois você vê quais são os números e vê o que quer dizer isso. Na letra B, vocês vão quais os números que foram marcados apenas com o T. Somente os números que têm o T, vocês vão colocar aí, tá? O que isso quer dizer? E na letra C, o que se pode dizer sobre o número 0? O que você pode dizer sobre o 0? Pensa e responda, ok? Número 5. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então, vocês vão analisar alternativa por alternativa e ver qual delas que representam múltiplos de algum número e qual é esse número, tá? Vocês vão analisar uma por uma. Por exemplo, a alternativa A, 1, 5, 9, 13, 17, 21. Eu posso dizer que são múltiplos de algum de 1, por exemplo, tá? Então, vocês vão analisar. Só tem uma correta, tá bom? Então, vocês vão ver qual que é a correta e fazer um X, ok? Vamos para número 6. Olha aí, sistematizando os conceitos. Então, quem assistiu o meu vídeo, né, vai saber fazer tranquilamente essa questão. Então, o conjunto dos múltiplos de um número natural, n, será indicado pelo símbolo m, dentro do parênteses, o múltiplo que eu quero. Então, um exemplo aí, múltiplo de 6, vai de 6 em 6, começando pelo 0.
0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Então aí foram escritos 3, 6, 7, os 7 primeiros números ele colocou. Aí os múltiplos de 9 em 9. Múltiplos de 13 em 13. Aí vocês vão responder na letra A os múltiplos de 5, depois na letra B os múltiplos de 7, na letra C os múltiplos de 15 e na letra D os múltiplos de 30. Podem colocar os 6 primeiros números e colocar reticências, tá bom? Só os 6 primeiros já é suficiente, ok? E aí, galerinha, gostaram da aula? Entenderam as questões? Bom, qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Então, essa é a explicação. Aí na próxima semana eu vou estar postando a correção dessas atividades, tá bom? Então, tentam fazer e depois mandam pra mim, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau!